Salve, salve pessoal, chegando aqui eu, Carlos Costa, na companhia de Guilherme Longo, diretamente dos estúdios do Motorsport.com, para fazer um vídeo debate abordando a situação delicada de Daniel Ricciardo, um dos mais renomados pilotos do grid da Fórmula 1, pelo menos nos últimos anos, mas nessa temporada e também na última, na qual ele estreou pela McLaren, as coisas não estão indo muito bem para o australiano, e até por conta disso, o chefão da McLaren, Zac Brown, dirigente norte-americano, falou que apesar de o Ricciardo estar confiante na manutenção dele na equipe em 2023, há mecanismos para que o australiano deixe a equipe no fim da atual temporada. Que história é essa aqui? É isso aí, Carlos, um abraço aí para todo mundo que tá assistindo mais um vídeo aqui no canal do Motorsport. Situação é o seguinte, o Ricciardo tem contrato garantido com a McLaren até o final de 2023. E ele mesmo já falou recentemente, durante o fim de semana do GP de Mônaco, que ele está confiante que esse contrato vai ser mantido até o final. Mas o Zac Brown esteve presente durante o fim de semana das 500 milhas de Indianápolis, onde a McLaren estava correndo também, e deu uma declaração interessante, reconheceu que o Ricciardo não está entregando o resultado necessário e falou que existem mecanismos aí que podem levar a uma quebra de contrato. Tenho certeza que são mecanismos, cláusulas de performance, né, que a gente sempre vê, só que ela vale para os dois lados, quando o piloto está indo mal e a equipe quer mais, ou até mesmo o vice-versa. No caso do Verstappen, a discussão era contrária. Exato, né? o Verstappen, porque o carro não estava à altura da qualidade dele. Então, com base nisso, inclusive, a gente já começa, não só nós, mas enfim, vários veículos de imprensa já começam a apontar alguns nomes que poderiam eventualmente substituir o Ricciardo na McLaren. E um deles tá na estrutura do time de Woking, na Fórmula Indy, inclusive, né, Gui? Na verdade, dois deles estão aí na estrutura da McLaren, mas situações diferentes. Mas você mencionou que está na Indy. Obviamente, Pato O'Ward, eu coloco ele na pole position para essa vaga. Afinal, recentemente, agora um pouco antes das 500 milhas de Indianápolis, a McLaren renovou o contrato dele na Indy, né, com a Arrow McLaren SP até 2025. Então, para trocar da Indy para a Fórmula 1 é só um passo, uma coisinha no contrato. Eu acho que Pato O'Ward é o pole position, aí tem que ver se ele tem os pontos na superlicença. Por isso que a nossa lista tem outros nomes que estão em situações bem diferentes aí. O Pato O'Ward, inclusive, que brigou pela vitória nas 500 milhas de Indianápolis com o sueco Marcus Ericsson da Chip Ganassi. Mas enfim, vamos trazer alguns outros nomes aí. O segundo deles também é bem interessante, né, Gui? Afinal, também vem da IndyCar. Vem da Indy e também tem uma ligação com a McLaren, enquanto o Pato O'Ward é piloto da própria McLaren, fez o teste de pós-temporada em Abu Dhabi ano passado. Agora a gente vai falar um pouquinho de Colton Herta. Colton Herta, que é o principal nome do Michael Andretti, caso a equipe Andretti chegue à Fórmula 1, mais recentemente assinou um contrato com a McLaren para ser piloto de desenvolvimento. Então é um cara que está lá dentro, ele vai ter um programa agora de testes com a McLaren até o fim de 2022 e estar ali dentro já ajuda. A gente sabe já da história da Andretti ano passado que o Colton não está muito longe dos pontos da superlicença. Ele dependeria só de fazer 2 ou 3 treinos livres para conseguir a licença necessária. Então, para a McLaren é útil, é um cara que pode estar ali, e a McLaren tem essa questão, né, da regra de 2022, ter que abrir espaço em 2 fins de semana, pelo menos, para um piloto, um jovem talento que não tem experiência na Fórmula 1. Pode ser a sacada para o Colton Herta conseguir a licença. E o Herta seria um atrativo muito grande para o mercado americano, né? A gente sabe que a atual administração da Fórmula 1, via Liberty Media, quer ampliar sua penetração no mercado dos Estados Unidos. Óbvio, ter um piloto norte-americano ajudaria muito nesse sentido, mas o próprio Gui citou um potencial entrave aí que seria para a McLaren tentar contratar o Herta, que é a própria Andretti, caso o Michael Andretti consiga fazer sua equipe na Fórmula 1. Vamos então ao terceiro nome, que em algum grau também está associado à McLaren, inclusive no regime de compartilhamento de pilotos reservas, né, Gui? É isso aí, a McLaren não tem seus pilotos reservas oficiais, então ela usa o pool da Mercedes, os pilotos reservas da Mercedes. E aí, obviamente, um nome que se destaca é Nick De Vries, piloto reserva da Mercedes na Fórmula 1, piloto da Mercedes na Fórmula E, atual campeão da Fórmula E. Então, pode ser uma saída aí, né? A McLaren continua usando motores Mercedes, talvez até uma forma de estreitamento da relação entre as duas marcas. O De Vries é um nome forte e a gente já vê o De Vries forte no mercado da Fórmula 1 desde o ano passado. Sim. É o cara que foi especulado na vaga da Alfa Romeo, esse ano já é especulado na Williams no lugar do Nicolas Latifi. Então é mais um lugar aí que ele pode aparecer e certamente é um piloto de muita qualidade que, na minha visão, merece uma vaga na Fórmula 1.
Campeão da Fórmula 2, campeão Exato. da Fórmula E, como citado. A Williams, inclusive, vai voltar a ser pauta aqui neste vídeo, inclusive. Mas você poderia pensar eventualmente no Stoffel Van Dorn, que também é reserva da Mercedes E da que Fórmula já 1. foi da McLaren. Já foi da McLaren, mas me parece que o tempo de Fórmula 1 já passou para o Van Dorn. Agora vamos a um outro nome aí que desponta também como um potencial candidato, até pela temporada que vem fazendo na Fórmula 2. Estamos falando de um nome que inclusive esteve presente aqui nesse estúdio recentemente, né? É isso aí, eu acho que é um nome que todos os brasileiros querem ver ligados à McLaren. Obviamente a gente está falando de Felipe Drugovich. O Drugo está fazendo uma temporada excelente na Fórmula 2, está se credenciando para ser candidato aí a uma vaga na Fórmula 1 e por que não na McLaren? A McLaren não tem um programa de desenvolvimento de pilotos direito, então pode ser uma saída para o Drugovich, que é um piloto que não está ligado a nenhuma academia. Ele não está na academia da Red Bull, da Ferrari, etc. Então pode ser um casamento interessante. Quem sabe se o Drugovich continuar mostrando força essa temporada, terminar campeão, quem sabe aí a gente não consegue ver o Brasil na Fórmula 1 e um brasileiro correndo na McLaren ainda. Os prós e contras de não estar num programa de pilotos, numa academia, é justamente Essa esse flexibilidade, tipo de coisa, né? Exatamente. Ele poderia eventualmente pintar numa McLaren, caso se confirme como campeão. E o próprio Drugovich já revelou a nós que já foi sondado aí por equipes de Fórmula 1. A gente não sabe para que grau de vínculo isso se deu e nem quais equipes. A gente tentou, mas não conseguiu. Tentamos. Colocamos a banana ali para ele escorregar, mas não escorregou, o Drugo tá esperto. Agora, vamos falar de uma menção honrosa que inclusive se correlaciona ao Williams, já citada, né, Gui? Estamos falando de Oscar Piastri, que é especulado não só no time de Grove, mas também numa outra equipe, a qual ele já é vinculado, inclusive. O Piastri é uma situação interessante, né? Eu mesmo, quem acompanha aí os nossos programas no YouTube, nosso podcast, já devem ter ouvido a minha previsão, né? Eu sacramento que Piastri vai correr pela Alpine ano que vem. Mas é óbvio que a situação do mercado ainda está muito indefinida e o nome dele acaba ventilando aí entre outras equipes. Uma, obviamente, é a Williams. O Nick De Vries não é o único piloto mencionado aí como potencial substituto do Latifi. O Piastri está nessa lista aí também. E nessa situação de a Alpine deixar a porta aberta para o empréstimo do Piastri para outra equipe, né, poder colocar ele de forma titular, obviamente a McLaren surge como uma opção para ele. E vale lembrar, a McLaren, como eu mencionei, não tem pilotos próprios reserva. Então ela usa os da Mercedes e no começo do ano, a Alpine e McLaren anunciaram um acordo para o Piastri também ser reserva da McLaren, caso necessário. Então a ligação está ali. A gente não pode ignorar esse fato. É um fato de fato considerável, mas a gente tem que ponderar também o fato de que a McLaren e a Alpine são rivais na Fórmula 1. Sim. Então isso talvez dificultasse uma eventual contratação do Piastri por parte da McLaren. Mas enfim, a gente citou aqui alguns nomes, outros podem ser citados por vocês na área de comentários, então, por favor, coloquem aqui a visão de vocês, palpitem em relação a esses 5 nomes citados, especialmente os 4 primeiros, que eu acho que são mais fortes concorrentes, vamos colocar dessa forma, e eventualmente, se você achar que o Ricardo vai ficar na McLaren em 2023, deixa a sua opinião aqui também. Galera, não se esqueçam do like no vídeo, muito importante, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Aí vocês recebem os alertas de programas, de vídeos gravados e tudo mais. Eu vou ficando por aqui junto com o Guilherme, um grande abraço para vocês e até a próxima.